Bom, aqui nesse slide eu trago a estrutura do PCM, né, com o SAP ou com o Máximo, vai ser sempre dessa mesma forma. A gente inicia com a criticidade, você separa a criticidade do equipamento em ABC, os críticos A são os críticos que comprometem muito a segurança, a qualidade, então ele merece uma tratativa um pouco melhor, podendo fazer um estudo de confiabilidade aí com RCM, ou alguma outra ferramenta para detalhar um pouco mais esse plano de manutenção. Aí criando esse plano de manutenção, no caso do SAP, a transação a IP42, você criando os planos com uma boa lista de tarefas, as operações bem detalhadas, você coloca esses planos no SAP. Dentro de um período, esses planos eles vão soltar OS, né? Vão soltar as ordens de serviço, de acordo com que você faz a programação dele, do plano. Depois que esses planos, algumas empresas têm em torno de, uma grande empresa tem em torno de 5.000 planos, uma empresa de médio porte em torno de 2.000 planos. Então, 2.000 planos, 5.000 planos, gerando ordens, às vezes esses planos também têm mais de um item. Então, ele solta 2, 3 ordens de serviço. Um plano ele pode ter uma inspeção mecânica, inspeção elétrica e uma lubrificação. Então, ele solta 3 ordens de serviço. Então, assim, esses planos vão soltar ordens de serviço. Soltando essas ordens de serviço, a transação em W38, você coleta essas ordens para poder fazer a destinação ou a programação para os técnicos. Feito a programação, algumas empresas imprimem, outras não, jogam direto. No caso do mobile, cai direto no centro de trabalho, né, das pessoas. Então, o técnico, ele vai para o campo para executar essa atividade programada. Ele, fazendo essa atividade programada, se ele identificar algo anormal, ele vai abrir uma subordem. Caso ele identifique que o tempo é curto, ele precisa aumentar o tempo, ou o tempo está muito longo, precisa diminuir e vice-versa, ele faz a anotação na observação interna, devolve a ordem, e aí, com a transação em P02, você pode entrar no plano e fazer uma alteração a mais, tirar uma operação de um item que não existe mais, ou seja, fazer uma alteração em geral. Então, a função do técnico é executar, ver se está tudo ok, estando tudo ok, ele encerra a ordem. Se acha alguma anomalia, abre subordem, escreve lá os detalhes na observação interna. Então, basicamente, o fluxo do TPM, seja no SAP, no Máximo, ou em qualquer outro software, o básico sempre vai ser dessa forma. Legal? Ok. Legal, vou passar para o próximo, então. Então, aqui é a estrutura básica. Uhum. E aí, dentro dessa estrutura, entrando um pouco no detalhe dessa estrutura, já trabalhando um pouco com Excel, então temos o SAP, os planos preventivos aí do SAP. Depois a gente cria com esses planos no IP19 uma visão futura com um calendário anual. Por exemplo, agora no mês de setembro, outubro, já consegue-se fazer esse calendário de 2021. Os planos, eles normalmente, quando você tem, por exemplo, uma fábrica com 10 linhas, aquela linha você cria todos os planos de uma linha com a mesma data. A segunda linha, todos com a mesma data, com datas um pouco deslocadas da outra, né? Uma numa semana, outra na outra semana, ou duas numa semana, se for muitas linhas, né? Então, com o IP19, você consegue fazer uma visão futura de 2021 para que você possa estar parando, negociando com o PCP. Normalmente o PCM, ele negocia com o PCP a parada. Então, você com esse calendário, você pode coletar a assinatura do pessoal de qualidade, de HS, do PCP, para que quando houver essa parada, não ter problema, porque algumas empresas, chegam no dia da parada, a produção não quer parar. Porque, não dá para parar, o volume está alto. Então, com esse calendário, o pessoal fazendo assinatura, deixando tudo assinadinho, você consegue já ter um documento oficial para que chegando naquele dia, o ativo, a máquina possa estar parado para fazer as manutenções. Porque o que eu vejo muito nas empresas é o cara ter até os planos, tudo legalzinho, só que no dia que vai parar, a produção fala, não, mas não dá para parar, o volume está alto. Ainda mais agora com esse lance da pandemia, ficou uma loucura o pessoal da produção. Então, fazer um calendário master, um calendário anual do ano seguinte, ele é muito importante para um bom planejamento, para um bom PCM. Então, seguindo nessa linha, você tem um plano, tem um calendário, que você vai estar vendo o que vai ser feito para o futuro,
para poder, porque planejamento de manutenção, planejar é trazer o futuro para o presente, ver os recursos e aí sim, no dia da data, você ter todos os recursos planejado. Isso é planejamento, trazer futuro para o presente para poder chegar no dia, tá tudo certinho. Então, basicamente, é isso daí. A estrutura básica com você trabalhando com um calendário. E aí, você tendo esse calendário em mãos, você pode trabalhar com a sua programação. A parte de cima aqui do slide é o calendário e a parte de baixo é a planilha com as ordens. Você pega no IW38, faz a coleta dessas ordens que os planos soltam, joga numa planilha e nessa planilha você consegue colocar com alguns VLOOKUPs, algumas fórmulas na parte azul da planilha ali, você coloca fórmulas e ele te dá quantos dias de tolerância você tem, a criticidade, se é ABC, se é crítico para qualidade, segurança. Então você consegue fazer uma boa programação trabalhando com Excel dessa forma. Então você tem isso no tem seu treinamento, Jefferson? Essa planilha? Sim, no meu treinamento de PCM, eu tenho todo esse material, disponibilizo. Esse material, inclusive, foi para o ano passado que eu fiz para essa Huntsman em Taboão da Serra. Então, eles não tinham essa planilha de programação, eles não tinham calendário, tinha muito conflito com produção. Então, a planilha é bem simples, você coleta as ordens, coloca as ordens na parte amarela e na parte azul as fórmulas trabalham para você. E aí você separa entre ordens de elétrica, vê quem são o seu time de elétrica, coloca o nome e a data que vai acontecer de acordo com o calendário, e aí você imprime as ordens ou manda por e-mail, e aí depende de cada empresa a forma que ela quer fazer. Então, basicamente, o calendário e a planilha de programação funciona mais ou menos dessa forma aí na maioria das empresas hoje. Legal? Bacana. E aí, partindo para mais à frente, a gente começa a falar em script. Então, a primeira básica ali é você ter um calendário e uma planilha, e aí você já consegue trabalhar dentro do SAP com Excel, você consegue fazer uma boa programação. Aí, uma evoluçãozinha dentro do processo são os scripts. O script, ele é uma lógica de programação do SAP. No slide aqui, eu mostro aqui no SAP onde fica, né? Você entra ali no monitorzinho, vai em script, vai abrir para você uma caixinha de gravação. E aí, quando você apertar ali a bolinha para gravar, tudo que você fizer dentro do SAP, ele começa a gerar um código de programação automático. Não precisa ser um programador de Visual Basic, nada para trabalhar com script. E ali tem uma observação que eu fiz no mais, que é o endereço que vai ser salvo, porque a hora que você gravar e der um parar, ele fica gravado esse código no endereço. Então é legal a pessoa destinar uma pastinha com script, e aí ali vai salvando sequencialmente seus scripts. Então funciona da seguinte forma, você grava, por exemplo, um relatório W38, eu gravo, e aí entro no IW38, puxo o relatório ou puxo um layout, e aí tudo isso vai sendo gravado. E aí o código fica guardadinho na tua pasta. Aí eu vou no Excel, abro a parte de macro e faço uma limpeza nessa parte amarela, por exemplo, com macro. Macro simples do Excel. Eu faço um macro fazendo uma limpeza no botão. Aí o script ele funciona da seguinte forma. Abaixo do botão de limpeza, você vai pegar o código do SAP, que ele gravou lá, a tua sequência no IW38, o teu relatório, ele gravou todo um código. E aí, abaixo do código do macro que você fez o limpar, você cola na sequência o código do SAP. Então, daí, a partir do momento que você clicar no botão do macro de limpar, ele limpa e busca todo o relatório que você quer do SAP e traz para a tua planilha. Isso ganha bastante tempo nessa época de pandemia. Então, o que a gente precisa é tempo, porque com a redução de pessoas, a demanda aumenta, e aí para você conseguir dar conta da demanda, você precisa de mais tempo. E o script, ele exatamente traz isso, ele traz tempo. Por exemplo, você tem uma atualização de uma planilha de programação que vai demorar ali uns 15 a 20 minutos, você dá um clique, vai tomar um café ou vai almoçar, quando volta, já está alimentado tudo para você. Então, é de grande utilidade isso dentro da área de PCM, da área de programação. Também nos KPI, né, você precisa alimentar ali um
indicador de custo, MTBF, MTTR, todos aqueles indicadores que a gente conhece de manutenção, e aí você pode fazer também um script de como que você atualiza, e aí basta um clique, toda a informação vai para você atualizado lá, os seus indicadores. Então, isso está sendo de grande utilidade hoje dentro do PCM, principalmente para quem trabalha com SAP. Algumas empresas, o script é travado, porque como o VBA, ele é um Visual Basic, então algumas empresas entendem que você pode estar fazendo alguma coisa maliciosa ali, algum vírus. Você consegue até você abrir o SAP, colocar o seu login e senha, e fazer toda a operação dentro do SAP com apenas um clique. Então, algumas empresas, por política de segurança de TI, eles travam esse botão aí de gravação do script. Não são todas as empresas que liberam esse tipo de... Em Taboão da Serra, lá na Huntsman, por exemplo, eles não conseguiram liberar, pediram acesso até para os Estados Unidos, não liberaram, devido a ser Visual Basic ali, a lógica de programação dentro do Excel. Bacana, legal. Para quem está chegando agora aqui no nosso webinar, nós estamos passando aí, né, por toda a linha de PCM, né, Excel, Script, depois nós vamos falar do mobile, né, Exato. e depois nós vamos falar aí de inteligência artificial. Já tem uma pergunta do Thiago da BRF, né, mas eu vou deixar para responder essa pergunta aí mais na hora que entrar em mobile. Legal. Legal, para quem está chegando, a gente falou a primeira fase aí da estrutura do PCM, depois a gente mostrou ali um modelo de programação com um calendário, que isso direciona bastante as programações. Aí a gente agora entrou aqui no script, né, do Visual Basic, e aí é isso é uma nova mudança também na maneira de trabalhar para otimização de tempo, que tempo agora nessa nova era, o novo normal, é tudo para nós, né? E uma coisa bastante legal também, antes de eu mudar aqui o slide, é falar também da curacidade da informação. Porque quando você tem um indicador ou até mesmo uma planilha de programação, você vai entrar no SAP, buscar a transação. Da transação, você tem que buscar uma variante. O que é a variante no SAP? É o formato no qual o relatório ele vai vir. Por exemplo, naquele formato amarelo aquele formato amarelo do slide aí, se eu puxar o W38, talvez ele não venha naquele formato. Aí as fórmulas que vão trabalhar para mim, ele não vai entender o formato. Então, quando eu puxo um relatório no SAP para poder alimentar uma planilha, eu tenho que buscar ele no padrão da variante. Então, a gente já cria uma variante que é esse padrão, Fujaha 1, por exemplo. Então, entro em W38, vai vir lá para mim o relatório, aí eu mudo na configuração na variante Fujaha 1. Aí, quando eu jogo Fujaha 1, ele traz exatamente nesse padrão amarelinho aí eu só copio, colo, e aí as fórmulas trabalham para mim. Então, quando você faz um script, é bastante legal essa informação, que aí você coloca a variante no jogo. Então, quando eu entro em W38, eu estou gravando, entro em W38, busco a minha variante e tal. Então, ele vai sempre trazendo esse padrão para mim quando eu atualizar. Ganha bastante tempo, porque eu já peguei algumas planilhas que eu tive que entrar em 3, 4 transações, em 3, 4 variantes diferentes. Em cada aba da planilha tem lá qual é a transação e qual é a variante. Mas ali, ao longo do trabalho que você começa a fazer, chega alguém, tira sua atenção, aí você já não sabe mais aonde você parou, e aí pode acontecer de você trazer uma variante diferente, e aí você tem que começar tudo de novo o seu trabalho. Então, o script com o VBA é muito bom, porque você dá um clique, ele vai sempre buscar exatamente como você programou ele. Sempre a mesma transação, a mesma variante, vai encaixar certinho na forma aí da planilha. Então, é um bastante interessante. Eu trabalho com isso. Depois, se alguém estiver assistindo e quiser aprender um pouco mais, é só me procurar, que eu também tenho um material legal para esse script. Legal? E Jefferson, a Daiane fez uma pergunta aqui, ó. Uso Job para fazer alguns scripts. Dá para trazer a extração com as colunas mais ajustadas? Sim, então, foi que eu falei, você vai fazer um script, na verdade, você vai ter que fazer a variante, né? Antes de você criar o script, você já tem que estar com a variante pronta. Então, você puxa um relatório lá no IW38, ou um relatório de planos de IP17, e aí ele vai vir no padrão. Aí você vai, ajusta,
coloca algumas coisas, tira algumas coisas, coloca naquele padrãozinho que você precisa. Aí você vai e salva essa variante aí com o nome. E aí sempre que você buscar, vai sempre vir naquele padrão que você fez. No SAP você consegue sim tirar alguma informação, colocar informação a mais, fazer esse ajuste no relatório sim. Ah, legal, bacana. Bom, vamos Legal? continuar. Tem umas Vamos em perguntas, mas frente. depois a gente faz.